Amada Igreja, como parte integrante deste culto, que somente a Deus é devido, este é o momento que nós iremos fazer a leitura alternada da Palavra de Deus. E, para tanto, eu convido a Igreja a colocar-se de pé, abrir as suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 1. Nós faremos a leitura alternada, do versículo 1 ao 14. O último versículo, nós faremos a leitura em conjunto. Para facilitar os irmãos, está na página 126. Atos 1, do versículo 1 ao 14. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos, por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E, comendo com eles, determinou-lhes que não se audassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como viste subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. A igreja pode assentar-se. O conjunto irá louvar ao Senhor e nós estaremos orando para que Deus fale aos nossos corações na instrumentalidade do pregador desta noite, o reverendo Isaías Cavalcante. A temática anual da igreja é tempo de esperança e crescimento. À noite, nós estaremos falando sobre crescimento espiritual, baseados em Atos dos Apóstolos, do capítulo 1 ao capítulo 4, de 7 de fevereiro a 4 de abril. Não é 4 de março,
é 4 de abril. Estaremos falando deste crescimento e no livro de Atos também estaremos focalizando o tema até aos confins da terra. O tema de hoje é crescimento espiritual relevante. Há algumas orações em nossos cânticos. Pelo menos eu destaco 2 pequenas orações. Santo Espírito de Deus, cobre-me com teu poder. Purifica-me, Senhor. Quero, ó Deus, mais santo ser. Consolador, Senhor e Deus, dom inefável lá dos céus, revela ao mundo a tua luz, a redenção que vem da cruz. São orações, cânticos que apontam para o Espírito Santo, o Paráclito de Deus, o Consolador. O livro de Atos, na sua essência, deveria ser nominado Atos do Espírito Santo, porque revela a pessoa e a obra do Espírito Santo. É claro que os apóstolos, de forma específica, o apóstolo Paulo, é usado como instrumento de Deus na realização da obra missionária. Mas o livro de Atos fala da pessoa e da obra eficaz do Espírito Santo de Deus. O texto que lemos, queridos, evidencia a promessa do derramamento do Espírito Santo e traz ao nosso coração a promessa, estabelecendo a esperança da volta de Cristo. Nós vamos extrair deste texto algumas lições. O crescimento espiritual relevante implica revestimento com o poder do Espírito Santo. Lucas escreveu o livro, o Evangelho de Lucas, e agora ele escreve também Atos, e ambos foram destinados a quem ele chama ó excelentíssimo Teófilo, uma figura grega que possivelmente era o seu patrono, o seu financiador. Mas Paulo começa falando acerca da obra dos atos do Espírito Santo. E a palavra do Senhor é que os discípulos deveriam permanecer em Jerusalém, onde se cumpriria a promessa do Pai. Lucas narra dizendo: permanecei em Jerusalém. No Evangelho, ele diz claramente: até que do alto sejais revestidos de poder. Então, essa era a promessa do Pai, feita aos discípulos através do próprio Senhor Jesus. Era uma referência
profética ao derramamento do Espírito que havia sido profetizado por Joel. Uma referência ao Pentecostes que aconteceria 50 dias depois do sábado da Páscoa. Pentecostes aponta para 50º. Então, Joel declara: e acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, até sobre os servos e servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Uma referência ao Pentecostes. O momento histórico em que a promessa de Deus foi cumprida se deu 50 dias após a Páscoa. Jesus morreu, ressuscitou e foi elevado aos céus. Mas 50 dias depois do sábado da Páscoa, aconteceu o Pentecostes. Os 120 estavam reunidos no cenáculo, quando ouviu-se um sonido como de um vento impetuoso, e línguas de fogo, como verdadeiras labaredas, desceram sobre os 120. E eles glorificavam a Deus e falavam em línguas estrangeiras. Não existe a expressão estranha no original. O Espírito Santo os usou numa linguagem que eles não conheciam. Então eles falaram novas línguas. Eram línguas conhecidas, porque as várias nações que estavam ali ouviram falar no seu próprio idioma, na sua própria língua. É claro que essa era a manifestação externa para que as pessoas constatassem o derramamento do Espírito Santo, o cumprimento da promessa de Deus. Eles foram revestidos de poder, ficaram cheios do Espírito Santo, receberam as primícias do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo. Então o texto nos ensina que o crescimento espiritual relevante implica em revestimento com o poder do Espírito Santo. Ali no Pentecostes, os 120 foram batizados com o Espírito Santo, porque Jesus havia dito, e João havia confirmado também, que não era digno de desatar a sandália daquele que viria. João batizava com água, era o batismo do arrependimento, mas aquele, ou seja, o Messias, o Cordeiro de Deus,
o Salvador Jesus Cristo os batizaria com o Espírito Santo. Então, os 120, no dia de Pentecostes, foram batizados com o Espírito Santo, plenificados, selados com o Espírito Santo para o dia da redenção. E nós também, possivelmente no ato da conversão, como eleitos de Deus, fomos também batizados com este mesmo Espírito que foi derramado lá no dia de Pentecostes. O Espírito Santo foi interiorizado nos eleitos. E nós, e todos os eleitos, foram selados, batizados, para o dia da redenção, quando o Senhor Jesus voltar. Então, queridos, Lucas fala dessa promessa, que já se cumpriu em Pentecostes para os 120 e depois para todos os eleitos, inclusive nós, que fomos alcançados pela graça de Deus. Fomos batizados com o Espírito Santo, selados para o dia da redenção. O crescimento espiritual relevante, primeiro, implica revestimento com o poder do Espírito Santo. Todo salvo, todo eleito tem o Espírito Santo, mas nem todo salvo, nem todo eleito é cheio do Espírito Santo. Por isso o apóstolo Paulo diz: enchei-vos do Espírito Santo. Mas o crescimento espiritual relevante, em segundo lugar, pressupõe preparação para a volta de Cristo. Ele, ressurreto, já havia aparecido várias vezes aos discípulos, numa comprovação de que ressuscitara. E agora acontece um fato grandioso, sublime. Ele estava diante dos discípulos e de repente ele começa a ser elevado às alturas. E ele vai subindo, voltando para o seu lar, porque ele veio do céu, se encarnou, realizou a obra redentora. Agora ele era elevado às alturas, diante de todos os discípulos, as mulheres que o seguiam. Uma cena maravilhosa. Eu creio que os discípulos estavam atônitos, com os olhos arregalados, olhando para cima, enquanto ele subia até uma nuvem o ocultar. Apareceram dois varões, possivelmente anjos, e eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto aos céus, ele virá
do mesmo modo como o vistes subir. Que promessa sublime! E essa promessa nós temos hoje. Vivemos pela fé na esperança da volta de Cristo. Por isso, devemos nos preparar espiritualmente. A promessa já foi feita e ela aquece o nosso coração. A esperança já foi instalada e instaurada em nosso coração, e isso estimula a fé. Mas a esperança será concretizada um dia. Pode ser até hoje. O Maranata pode acontecer. A volta de Cristo pode acontecer. Mas nós devemos estar com nosso coração contrito, com a vida preparada, para que, quando o Senhor voltar, nós sejamos considerados servos bons e fiéis, e ouçamos a palavra dele. Entra no gozo, na glória do teu Senhor. O crescimento espiritual relevante pressupõe preparação para a volta de Cristo. Precisamos estar em estado de alerta, orando, vigiando, com a vida em santidade diante do Senhor. A promessa aquece o nosso coração. A esperança estimula a nossa fé. A concretização, que é o evento, a parousia, a volta gloriosa de Cristo, alegra o nosso espírito. Nós iremos nos encontrar com o Senhor nos ares. É assim que Paulo descreve o arrebatamento da igreja. A ida da igreja quando Cristo voltar, para viver eternamente com Ele na glória celestial. Mas só irão aqueles que estiverem preparados, que forem eleitos, vida consagrada, aguardando a volta do Senhor. O crescimento espiritual relevante implica revestimento de poder do Espírito Santo. Pressupõe preparação para a volta de Cristo. Mas requer intensificação na vida de oração. O texto nos diz que aqueles queridos irmãos voltaram e se reuniram com outras pessoas para a oração, buscando assim a presença de Deus. Então, voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado, aproximadamente 1.100 quilômetros. Quando ali entraram, subiram
para o cenáculo, onde se reuniram. Lucas descreve as pessoas, mas ele registra algo muito significativo. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Mais uma prova de que Maria e José tiveram outros filhos e filhas. Jesus não era o seu filho único, mas todos estavam ali reunidos. A terceira lição que nós extraímos para o nosso coração é que o crescimento espiritual relevante requer intensificação da vida de oração. A vida de oração gera profundas experiências espirituais com Deus. Estabelece comunhão plena com Ele. Intimidade profunda. Nós não oramos apenas para pedir. Tem muito crente pidão. Só ora para pedir. Nunca ora para agradecer. Nunca ora para estabelecer uma comunhão gostosa com o Senhor. Mas a vida de oração estabelece comunhão plena, intimidade profunda, e a oração deve ser perseverante. Não é aquela oração e-mail para o céu, que você faz na hora do almoço, antes de dormir, que às vezes o amém é no outro dia, né? Não, o texto fala que eles oravam sempre, perseveravam, e era a oração intensa na presença de Deus. Mas a vida de oração nos leva para a santificação, nos afastamos do pecado, nos separamos do mal e consagramos a nossa vida ao Senhor. Então, o Espírito Santo capacita os eleitos, capacitou os discípulos para a proclamação do Evangelho. E esse texto muito sublime traz ao nosso coração a segurança de que é a presença do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo que dá autoridade para a proclamação do Evangelho. Repita comigo o verso 8, né? Se você sabe de cor, melhor ainda. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Eles precisaram permanecer em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. E depois, na autoridade do Espírito Santo, pregaram o Evangelho. Deus os usou para realizar milagres. E a mensagem pregada era do Cristo vivo,
que traz vida e vida eterna. Que o Espírito Santo de Deus nos use para viver uma vida abundante e para proclamar com autoridade, com ousadia, o Evangelho da graça de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém.